A paz do Senhor, amada igreja, eu sou o diácono poeta Robert Robinson CZS. Quero convidar todos para acessar o YouTube Poeta Robert Robinson CZS, se inscrever e compartilhar. Vou ler o livro de Romanos, capítulo 6, do 1 ao 23, o capítulo 6 todo. Mortos para o pecado e vivos em Cristo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabemos que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que estamos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque o que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com eles viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais se senhoria dele. Pois porque morreu de uma vez, morreu para o pecado. E porque vive, vive para Deus. Assim vos também fazeis de conta que, na verdade, estáis mortos para o pecado, mas vivendo para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência, nem tampouco apresenteis aos vossos membros ao pecado de instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como os vivos sendo os mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não se assenhoreia de vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para obedeceres, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porém, graças a Deus que vos foste servo do pecado, mas obedeceis de coração a forma de doutrina aos que fostes entregue. E sendo liberto do pecado, estáis feito servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça em santificação. Porque quando errei servos do pecado, estarei livre da justiça. Porque fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Mas agora, liberto do pecado e feito servo de Deus, tendes vossos frutos em santificação, e por fim a vida eterna. Porque, ouça bem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, amada igreja. Eu vou repetir essa última passagem. Ouça bem o que a palavra de Deus nos diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amada igreja. Glória a Deus, como a palavra de Deus é linda. Eu acho que não precisa nem eu explicar. A palavra de Deus por si só se explica. Que o pecado nos leva à morte. Mas não é essa morte espírito. Não é essa morte carnal, é a morte espiritual. Nós estamos no pecado, nós estamos favorecendo ao mundo. Nós estamos em Cristo, nós favorece a Cristo, a paz, a eternidade. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para obedeceis? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A melhor coisa que devemos fazer é obedecer o que a palavra de Deus nos diz. Sermos servos para a obediência, para a justiça, justiça de Deus e não a do homem. Pega a sua Bíblia em casa, comece a examinar as Escrituras. O livro de João 5,39 diz: examinai as Escrituras, pois tem nela vida eterna. Pegue,
E eu acabei de ler o livro de Romano, capítulo 6, do 1 ao 23. Uma passagem muito linda. Aliás, toda a Bíblia é muito linda, né? Fique na paz no Senhor Jesus Cristo. Acesse o YouTube, Poeta Belmite CZS e se inscrevam. E que o amor de Cristo prevaleça nos corações de cada um, em nome de Jesus.